Bom dia, está começando mais um programa Questões, programa de ciência e conhecimento da nossa região. Hoje vamos falar sobre diabetes e nós fomos à rua para poder conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Você conhece ou tem alguém na família que tem diabetes? Meu avô tinha, e meu pai também tem, em princípio, diabetes. Sabe o que é a diabetes? Ah, não muito. Conhecer eu conheço, mas na minha família não tem ninguém não. Você sabe o que é a diabetes? Sei, não tem nenhum conhecimento científico, mas eu sei o que é diabetes. Você conhece ou tem alguém na família que tem diabetes? Não. A minha filha até estava com um princípio de diabetes, né? Mas por causa de peso. E aí a gente tem que controlar esse peso para não chegar a diabetes. Eu tenho uma avó que morreu e na morte a gente descobriu que ela teve diabetes. E você sabe o que é a diabetes? Eu sei que, né, é uma doença que não tem cura, ela tem o controle dela e a pessoa seguindo, né, os regimes, alimentação adequada, ela pode viver normalmente. Sim, meu avô. Você sabe o que é a diabetes? Não. A diabetes eu não tenho não, mas eu tenho na família que tem. Só sabe o que é a doença? Nunca tive, mas ela é bem complicada, né? Não há, tem só controle, né? Não há cura, é controle. Bom, começando a discussão de hoje, falando sobre diabetes, estamos aqui com a Ana Carolina, que é professora do curso de enfermagem da FUNED-UENG, e com a Rosane, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. Diabetes tem cura? Nós temos hoje dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, né, que era antigamente denominada diabetes insulino dependente, e a diabetes tipo 2, que antes denominava-se diabetes não insulino dependente. Para a diabetes tipo 1, o tratamento, a cura que nós temos hoje, que é uma cura com vários critérios de escolha para o paciente, da equipe escolhe, né, se o paciente se enquadra ou não, é o transplante de pâncreas, onde nós temos casos, né, já relatados no Brasil. E para diabetes tipo 2, né, realmente é a cura, existe hoje a cirurgia metabólica, que é uma cirurgia que vem com uma proposta de controle, de cura, né, para esse paciente, mas ainda em amplo estudo, nada que nós possamos dizer que é 100%. A diabetes ela acontece justamente pela falta de insulina, né? Como que é a ausência dessa substância no nosso corpo? Então, na realidade, a diabetes ela pode se dar ou pela ausência total da produção de insulina pelo pâncreas, que é o órgão responsável pela produção, ou então por uma deficiência dessa insulina. Nós consideramos a insulina como uma chave para a fechadura, ou seja, ela tem o poder de abrir a porta para que a glicose seja então absorvida dentro da célula e essa glicose vai ser quebrada em energia. Então, pode se dar por dois mecanismos, né? Daí nós diferenciamos tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é onde existe a ausência completa da produção de insulina. Então, esse indivíduo ele vai necessitar de receber essa insulina, né? De forma externa. E a tipo 2, ela pode existir uma produção insuficiente para que essa glicose seja completamente absorvida. Ou pode haver produção, mas por algum fator inerente ao paciente, como obesidade seria um deles, né, alguns mediadores também, por alguma dificuldade essa insulina não exerce a sua função adequada, que é abrir a porta da célula para que a glicose entre até ela e se converta em energia. Rosane, fala para nós então, explique o que seria essa diabetes tipo 1,5. A diabetes tipo 1,5, conhecida como LADA, a diabetes latente autoimune do adulto. É um diabetes que tem as características dos dois tipos de diabetes, tipo 1 e o tipo 2. Então, há uma destruição das células do pâncreas causada por obesidade, devido aos estilos de vida mesmo, e não produz insulina, né? Então, a pessoa precisa tomar a insulina para o tratamento mais eficaz mesmo. Então, muitas das vezes, o paciente que é diabético tipo 2, ele acha que ele é diabético tipo 2, usa o hipoglicemiante oral e, na verdade, ele tem o diabetes tipo 1,5 e precisa do uso de insulina. Então, nesse caso, ele às vezes pode ter um falseamento, né? Achar que é um tipo de diabetes e, na verdade, é outro. Isso. É facilmente detectado através de exames de anticorpos mesmo,
que é o anti-GAD, que é uma enzima, um anticorpo mesmo, e o peptídeo C, que diagnostica também esse tipo de diabetes LADA. Como que funciona então? Para a identificação dessa diabetes, né? Qual o procedimento fazer? Como que a gente poderia fazer para poder falar, eu quero identificar se eu tenho diabetes ou se eu não tenho? De acordo com a clínica do paciente, o médico pode solicitar esses dois tipos de exames. Esses exames vão detectar se ele é diabético tipo 2, né, que teve uma resistência insulínica maior e teve que também usar insulina, ou se ele já era um diabético tipo LADA, que já teve que usar insulina porque as células do pâncreas foram destruídas e não há produção mais de insulina. E quais são os sintomas? Quais são os sintomas de alguém que tem diabetes e quais são as complicações? Bom, então, o grupo aí de sinais e sintomas, né, do diabético são as polis, que a gente chama, poli muito, né? Então nós temos a poliúria, ele chega com um relato de que está urinando, aumentou a quantidade de vezes ao banheiro, e com isso causa uma desidratação, né, e várias outras complicações. Então tem a poliúria, tem a polidipsia, né, ele te relata uma sede intensa, né, a polifagia, ele come muito, muita fome, vontade de se alimentar, e mesmo se alimentando mais vezes, em volumes maiores, ele também te relata perda de peso, né, fadiga, fraqueza, né, então são sintomas que normalmente são os primeiros que te fazem pensar em alguma síndrome metabólica. Quer dizer, eu estou começando a ter alguns desses sintomas, eu posso suspeitar e aí eu devo procurar o médico. Sim, procura um serviço de saúde e lá você vai receber a triagem inicial. E complicações? Quais são as complicações, Rosane, que de repente alguém que tenha diabetes pode ter se não cuidar direitinho? Então, complicações, perda da visão, amputações, né, para a extremidade ela fica bem comprometida por causa da glicose, a circulação fica bem comprometida, infartos, acidente vascular cerebral, o típico, né, que todo mundo fala, o derrame cerebral. Então essas são uma das complicações. A hiperglicemia é quando a glicose da pessoa sobe demais, ela pode entrar em coma hiperglicêmico, e a hipoglicemia, que é uma das complicações mais temidas, né? Porque ela é imediata, né? E ela é imediata, que eu digo, ela precisa de uma intervenção imediata e pode levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória e morte, né? No momento da queda dessa glicose. Bom, e por isso acho que é mais que importante fazer esse controle e monitoramento dos pacientes que já identificaram essa diabetes, né? Sim. Bom, o programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre diabetes. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda. Coração de criança, um gesto de amor vale a vida. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre diabetes. Como controlar, então, no último bloco a gente viu, né, as consequências e os sintomas da diabetes. Como controlar, manter em dia, né, o monitoramento sobre a doença? Bom, aquele paciente já portador da doença, o controle basicamente é a mudança de hábito de vida, né? Ele precisa entender a doença, ele precisa querer, né, mudança de hábitos, ele precisa facilitar, ele precisa entender e querer realmente aceitar a nova condição de vida. É uma doença de convivência, ou seja, ele
consegue, apesar das limitações, das restrições ao açúcar, né, que nós sabemos que restringir o açúcar nem sempre é fácil, né, culturalmente não se aprende a comer muito certo desde a infância, então restringir realmente em fase adulta já é mais complicado, mas ele consegue sim manter uma qualidade de vida, exercícios físicos, hábitos saudáveis de vida, alimentação rica em verduras, frutas, fibras, né? Então, basicamente, o controle ele se dá através da mudança, né, do próprio paciente, da aceitação desse paciente. Aliado à medicação controlada, no caso do tipo o automonitoramento. Sim. Como é que funciona? Que tipo de medicação que ele vai estar ingerindo e como que é esse automonitoramento? Independente do tipo de diabetes, né, ele pode estar fazendo tratamento ou com insulina ou com comprimidos hipoglicemiantes. O automonitoramento, ele vem ajudar o paciente a ver como que essa glicose dele está quando ele se alimenta, quando ele toma essa glicose, se essa glicose está tendo um efeito bom para ele, né? Então, como que é feito esse monitoramento? Ele ganha um aparelhinho de glicose capilar, mais as fitinhas, e ele faz em 3 horários durante toda a semana. Na hora do almoço, depois do almoço, no jantar, faz o monitoramento para ver como que está essa glicemia nele nesses horários. Como que funciona isso? Isso no paciente que já foi diagnosticado? O paciente diagnosticado que faz uso de insulina, todos os pacientes que fazem uso de insulina, o Estado fornece para ele um aparelho de glicemia juntamente com as fitas e as seringas e agulhas para aplicação. E aí, nesse caso, ele vai fazer um monitoramento diário. Da glicose e de como está os níveis, né? Isso. Isso também, para ele, é até muito bom. Por quê? Porque ele vai ver quanto de insulina, ele tem 2 tipos de insulina que ele toma, na maioria das vezes, que é a insulina, uma insulina de efeito mais prolongado, e uma insulina rápida. Então, ele vai ver quanto de insulina rápida ele vai estar tomando de acordo com esse monitoramento dele. E quais são as maiores dificuldades alimentares para o diabético? Bom, a dificuldade alimentar para o diabético é a falta de comer mesmo o açúcar, né, o doce. Então, geralmente, a privação, o diabético, né? O açúcar é um prazer, né? Bom, estamos aqui com a Amanda Neves e ela vai explicar para nós um pouco sobre o que seria alimentação saudável para quem tem diabetes. No caso do diabético, né, assim como no geral, na alimentação em geral, é interessante priorizar a atribuição no prato dos vegetais, né? Eu estou colocando aqui o brócolis, o alface, que é um folhoso, né? Que tem essa propriedade de poder retardar um pouco a absorção da glicose. A gente pode colocar um pouquinho do tomate também. Também tem uma propriedade interessante que chama licopeno, ele também previne o câncer de próstata principalmente. Pode colocar o abacaxi, que é uma fruta cítrica, mas não coloca muito também, porque ele também tem um alto índice glicêmico, mas ele é interessante que ele é riquíssimo em fibra. Existe um mito de que tudo que é debaixo da terra o diabético não pode comer. É realmente um mito. O diabético pode comer tudo. Tem que ter realmente a medida, a quantidade certa para não aumentar esses níveis glicêmicos, né? Aí poderia colocar sim um pouquinho da cenoura, um pouquinho da beterraba, mas em pequena quantidade. O arroz, vai comer só o arroz, não vai comer o macarrão. Vai comer a mandioca, não vai comer o macarrão nem o arroz, tá? Um tipo só, vai ser interessante. Evitar o sal, a gente pode temperar a salada agora com um pouco de limão, um pouco de azeite, né? Que o azeite tem propriedades mais nutritivas, né? E vai ser mais interessante no caso do diabético, no geral também. Eu coloquei uma carne assada, né? Como eu falei, vai ser importante para evitar principalmente essa questão da fritura. Preferir sempre os grelhados, os cozidos e os assados. Como ninguém é de ferro, agora eu acho que é hora da gente se alimentar. Agora que a gente terminou de almoçar, Amanda, aliado a uma boa alimentação, o que você recomenda para quem tem diabetes?
Como eu já havia falado, né, há mais de 30 doenças relacionadas à diabetes. Então é importantíssimo a gente ter uma boa mastigação, mastigar bem durante a refeição, ter horário adequado para fazer a refeição. Existe também a questão da atividade física, né? Normalmente a diabetes é associada à obesidade. Priorizar a qualidade do alimento, né? Se você é diabético, tente tomar um refrigerante zero, um suco com adoçante antes ou depois das refeições. Principalmente da água em si, em pequenos goles, várias vezes ao dia. Como que o diabético ele deve se comportar, por exemplo, quando ele for numa festa, um evento, em que ali ele tem uma série de alimentos diferentes ou tentações, né? Como se comportar com esse tipo de situação? Ele pode gerar uma situação, às vezes até constrangedora para ele, às vezes ele pode passar mal. É realmente proibido a questão dos doces. Realmente os doces, os bolos, né? É o que tiver lá, realmente acaba sendo mais atrativo, mas no caso dele ele não pode. Vai priorizar os salgados assados, os salgados grelhados, o que tiver de ensopado, né? Se tiver uma bebida, o suco principalmente, o refrigerante zero. Obrigado, Amanda. Bom, a alimentação saudável é uma boa dica não só para os diabéticos, mas para todas as pessoas, hein? Fica aí a nossa sugestão. É muito difícil, assim, os pacientes, ou no caso os diabéticos, né? Eles acabam fugindo, porque aí tem que ter todo um regramento, né? Acho que é uma coisa assim, bom, agora se minha glicose está mais tranquila, não, eu posso ingerir um pouco mais disso, não, agora eu tenho que ingerir um pouco mais daquilo, pelo que eu estou entendendo, é mais ou menos isso, assim, né? É muito difícil manter o controle sobre isso. Mas o que tem que acontecer é um remodelamento de forma de se comportar. Não adianta, por exemplo, nós vivemos com alguns pacientes assim, eles aprendem a monitorar, né? Então eles aprendem a burlar um pouco a questão da hiperglicemia. Então eles comem exageradamente e abusam da insulina, e aí tem a hipoglicemia, né? Então eles começam a usar alguns artifícios para tentar não deixar com que essa glicose fique circulante, mas aí ele sobrecarrega de insulina e tem uma hipoglicemia. Então, realmente é um manejo que ele tem que se pautar na mudança de hábitos de vida, né? Você não precisa se restringir, mas desde que você coma de forma consciente, né, de forma responsável, e caso seja, né, da sua condição, que você faça opção por alimentos dietéticos, né? Lembrando da diferença do dietético para o light, né? O light ele tem um açúcar, ele só tem uma quantidade menor de caloria. E o dietético ele engorda, então aqueles que fazem dieta optam pelo dietético, fazem dieta para perder peso, né? Mas ele engorda, ele só não tem o açúcar, que é prejudicial para o diabético. E tomar cuidado também com esses diets, porque às vezes no rótulo está lá muito sódio, aí melhora a glicose, piora a pressão, né? Então tem que tomar cuidado. Acaba afetando outras. O ideal mesmo seria in natura mesmo, né? Frutas e verduras. Não abuso, igual tem as frutas doces, mas assim, fazer uso de coisas naturais, frutas e verduras. Não se restringindo, porque pode comer, por exemplo, uma massa, tá? Hoje eu vou comer macarrão, então não vou comer o arroz, eu não vou comer o feijão, né? Então, assim, é balancear mesmo, é educar a alimentação. E elaborar todos os grupos alimentares, né? Conseguir fazer uma combinação dos grupos alimentares de forma que consiga manter essa taxa de glicose. Bom, o programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre a diabetes e sobre o programa Hiperdia. Quando comecei a ensinar, a reger mesmo, né, dentro de uma sala de aula pelas primeiras vezes, eu fui descobrindo quanto era prazeroso ensinar os meus alunos as coisas que eu gostava, as coisas que eu achava interessante. E até hoje eu vejo quanto o professor é importante para os seus alunos. Eu vejo tudo que eu construí até hoje na minha vida, né, em grande parte eu devo aos meus professores. E vejo assim que às vezes um ou outro elogio que eu recebia já era motivação suficiente a ponto de eu estar aqui hoje como professora e gostar de ser professora. E enquanto professora a gente perceber que está contribuindo para o outro ser um cidadão mais consciente, mais crítico,
isso já é gratificante. Então, acho que isso já é motivação para a gente querer ser professor. Voltamos com o programa Questões, hoje falando sobre diabetes. Bom, agora no nosso último bloco, eu queria que vocês esclarecessem um pouco mais sobre o tratamento do diabético. Como é que é? Então, na tipo 1, realmente o tratamento é o uso da insulina, né, para que realmente essa glicose possa ser absorvida pela célula. Na tipo 2, que o paciente produz insulina ou em quantidade insuficiente, né, ou existe uma dificuldade dessa insulina de exercer sua função, pode haver necessidade do controle através dos hipoglicemiantes orais, que é através da ingesta dos comprimidos, né? Mas, para que nós tenhamos a noção da necessidade dessa mudança de hábito, a tipo 2, o paciente ele pode conseguir controlar a sua glicose através de uma atividade física, de uma perda de peso, né, de um controle dietético. Então, daí a importância realmente desse paciente se colocar como ator do seu controle. E, Rosane, fala para nós então sobre o Hiperdia, né, que é um programa de controle da hipertensão e da diabetes, mas que se demonstra como uma peça importante, né, para o atendimento desses, no caso, usuários, né, do sistema de saúde. O Hiperdia é um programa de reorientação do processo de trabalho. Então ele vem cadastrar esses pacientes que são hipertensos e diabéticos com o intuito de identificá-los, quem são, saber qual o risco cardiovascular e qual o risco metabólico desses pacientes diabéticos e intervir em cada risco. Com o quê? Com mudanças de hábitos de vida, com medicações adequadas, com monitoramento adequado, com tratamento multiprofissional adequado para cada grau de risco. Eu foi no ginecologista, exame de rotina e tal, aí ele me pediu os exames todos, de sangue, de tudo, e deu alterado. Na época a minha glicose deu 120, mas assim, é uma doença silenciosa, se fosse por mim eu nunca imaginava. É uma dorzinha de cabeça, uma coisa que você acha que é comum. Eu tava fazendo mesoterapia, que eu torcia a boca, a professora lá, que desconfiou que eu fosse diabético. Ele me perguntou, Zé, você não é diabético, não? Eu falei, se eu sou, eu não sei. Amanhã você vem em jejum. Eu vou pedir para fazer um exame para você. O médico fez, doutor, eu esqueci o nome do doutor. E estava com 530. Ele me internou na hora. O Hiperdia é o cadastramento de todo hipertenso e diabético da região aqui de Divinópolis. Então, a rede de São José está fazendo quem é os usuários, né, do Centro de Saúde de São José. Ele vem à unidade, aí na unidade ele é pesado, medido, olhada a glicose. E é feito também várias perguntas, história, na família se tem história de problema cardíaco, se fuma. E em cima desse cadastro a gente faz uma classificação de risco, que é a classificação do paciente para a gente saber se ele tem a prioridade no atendimento, né? E até para ver como que ele está sendo acompanhado, como está a glicose dele. Eu sei de pessoa que tem diabetes, mas muitos. A maioria não sabe. Que o diabetes dá sintoma. Inclusive, hoje tinha uma senhora aqui, aliás, até aqui entrou, 72 anos, a pressão dela estava 19/11. E diz que não tem receita médica, está desde 2010 sem o remédio, até deu ficha de urgência para ela ir agora no médico, entendeu? Para ela ter o remédio controlado todo mês. Então eu acho importante, porque você tendo o recadastramento, uma vez no mês você tem que vir no posto para buscar o seu remédio. E ali você vai estar sendo avaliado, entendeu? Quem tem que preocupar com a saúde do paciente é ele mesmo. Então, ele tem que preocupar, ver se a pressão dele está ficando alta, vir à unidade de saúde para ferir a pressão, para olhar a glicose, para olhar os medicamentos que está tomando, se está fazendo efeito. Então, o principal é o paciente preocupar com ele, né? Com essa vinda à unidade, aí que a gente vai estar ajudando a orientação e tudo, e fazer esse acompanhamento. Então, a gente pretende está dando uma melhor qualidade de assistência
do hipertenso e do diabético para a melhor sobrevida desse paciente. Eu posso fazer uma chamada aqui? Por favor, pode usar o espaço. Então, que eu convido todos os pacientes hipertensos e diabéticos a procurarem a unidade de saúde mais próxima de sua casa para estar cadastrando dentro do programa, para ter aí toda a assistência voltada mesmo à qualidade de sua vida. E Ana, fala para nós, dentro, né, da formação da FUNED-MENG, existe um trabalho no que diz respeito à capacitação para o atendimento ao diabético, né, aos pacientes, a quem tem a diabetes. Então, hoje nós contamos aqui na FUNED com um programa que é o Mama Amiga, né, e o programa de reabilitação do ostomizado. No âmbito do diabetes, o que nós tentamos alcançar junto aos discentes, aos alunos da graduação, é que eles consigam fazer essa busca ativa mesmo desse paciente, fazer essa educação continuada com esse paciente, né? E, de repente, encontrar focos de atuação, de intervenção, que talvez o aluno ele saia muito cheio de ideias, né? E de como aplicar essas ideias. Então, o que a gente vem estimulando nesse aluno, nesse discente, é essa questão da promoção da saúde mesmo, a questão de saber abordar, né, esse paciente diabético, fazer com que ele entenda que a diabetes não é ele convive com a diabetes, né, ele consegue conviver, então orientar esse paciente, que saia um enfermeiro orientador, educador, e que consiga realmente fazer com que o paciente entenda a necessidade da sua mudança de vida. Isso é fundamental no caso de pensando dessas possibilidades, né, e necessidades de intervenção, igual o programa Hiperdia vem desenvolvendo. Né? Com certeza. Então, lá na CEMUR, a gente pode falar que a FUNED tem contribuído bastante, por exemplo, com os trabalhos de conclusão de curso, né, que identificam, às vezes, problemas que a gente que está lá dentro, às vezes, não enxerga, de acordo com a rotina que a gente vive, a gente não vê. Então, assim, são trabalhos que ajudam a gente na condução das intervenções que são necessárias serem feitas. Como que funciona isso? Assim, é importante assim, ele se permanecer consciente, né, de que ele precisa manter esse cuidado, né, precisa manter essa atenção com a sua saúde? O que a gente coloca, o que eu costumo colocar para os pacientes diabéticos é que eles não estão sentenciados, né? A partir do momento que ele descobre que ele é um diabético, ele consegue sim conviver com essa doença, tá? Sabemos que às vezes não é fácil conviver com uma limitação do açúcar. Nós falamos aqui que a alimentação ela faz parte do convívio social, ela aproxima as pessoas. Então, de repente, para ele é muito complicado, né? Se privar de coisas que ao paladar são saborosas e tudo. Mas que ele não está sentenciado, que ele vai conseguir ter uma vida desde que seja regrada, dentro das possibilidades da nova condição. E que nós, como profissionais de saúde, nós estamos, né, nos preparando, né, para poder assisti-lo de forma preventiva ou curativa que seja. Mas, se não houver uma mudança de hábito, se ele não permitir com que, né, haja esse controle, essa prevenção ou esse controle curativo, precisa da permissão do paciente. Né? Então, fundamental, ele, né, como ator dessa mudança. Mas importante é isso, ele tem que se conscientizar de que ele tem que querer permanecer e manter esse controle. Né? Bom, o programa Questões se encerra por aqui. Queria agradecer a presença de nossas convidadas e fazer o chamado para todos os pacientes, aqueles que já são diabéticos diagnosticados, para procurarem as unidades de tratamento e fazerem o seu cadastramento no programa Hiperdia, onde você vai receber uma série de assistências aí do município. Queremos agradecer também a participação dos internautas, de todos aqueles que trazem as suas questões e contribuições para o programa pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e por e-mail. Continue mandando suas questões. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h45 da manhã, aqui na TV Alterosa.